direito, não só por uma paixão, mas também acabamos sendo contaminados, não só em momentos de pandemia, mas acho que todo estudante de direito ele sofre também uma contaminação por algum vírus que a gente não para de estudar. E eu me recordo, tenho 46 anos de idade, mas me recordo de ter conhecido um jovem estagiário lá pelos idos de 90, por aí, que sempre foi muito batalhador, fez estágio no fórum, ascendeu ao tribunal e foi um dos mais jovens juízes do Brasil. Se não estou enganado, doutor Alexandre, o mais novo do Estado, o segundo, né? E tem uma coisa, Gilberto, tem uma coisa que é muito legal, que no meu concurso teve a juíza que está na capital agora, Eliane, passou com 21. Olha só. Ela ganhou todas. Mas era um pega ali entre ela e o doutor Alexandre, de maneira que eu gostaria que os nossos acadêmicos que aqui estão assistindo percebessem que quando nós temos uma meta, quando nós temos um sonho, não há pessoa no mundo que vai nos impedir de conquistar esse sonho. Um jovem, aos 23 anos de idade, que sequer tinha uma vivência a dizer sobre todos os assuntos, mas foi um brilhante neófito da magistratura, conduziu com brilhantismo, tenho certeza que foi quebra de paradigmas, desembargadores olhavam para aquele jovem garoto e talvez até questionavam a qualificação e a possibilidade dele ser o que é hoje. Um pouco mais experiente, é bem verdade, tem reflexos no cabelo agora por uma questão de moda, mas eu digo a vocês, nós temos aqui, e extensivo também a doutora Joana, que logrou êxito na sua carreira, nós temos aqui 2 juristas, 2 grandes magistrados que, ao seu modo, ao seu tempo, mostram a nós, não vou nem falar em relação à carreira da magistratura, mas mostram a nós, estudantes, como o estudo continuado, o estudo focado, metas, ponto após ponto, nós conseguimos vencer os nossos medos, nós conseguimos vencer as barreiras, com disciplina e educação, tudo é possível. Então, sonhem grandes, sonhem em ser promotor, em ser juiz, em ser advogado, sonhem o que você quiser que seja, sem desmerecer as demais carreiras. Mas vejam aqui as pessoas que venceram. Venceram cansaço, venceram o desânimo, venceram os medos, enfim, uma briga sem tamanho. Não bastasse isso, o doutor Alexandre também seguiu em outras carreiras, em outras faculdades, outras graduações, e aí aqui depois passarei a palavra para que ele possa contar um pouco dessa experiência maravilhosa. Me recordo, inclusive, num evento que fizemos, eu ainda estudante de Direito, fizemos um evento em Laguna, e o doutor Alexandre, na época, tinha um homônimo que era o filho do Ricardo Rosa, Alexandre Rosa, e aí o doutor Alexandre, cansado da semana, deu a palestra e falou para o pessoal da recepção: olha, deixa eu dormir até tarde. E foi para os seus aposentos dormir e tal. E deu um vendaval, doutor Alexandre, que tirou telha do hotel. E aí dá-lhe acordar o tal do Alexandre Rosa, que era o homônimo dele, que estava com o carro lá sendo alagado, e batendo nas portas e tal. E eu sei que deu um rolo danado, que era para chamar um Alexandre, acordar o outro. Enfim, coisas de homônimos, né? Mas eu digo isso por quê? Porque desde muito jovem, participar desses eventos, participar de palestras, participar de simpósios é uma maneira indireta, uma maneira diversa daquela que estamos acostumados a você internalizar matérias. Às vezes um palestrante faz uma brincadeira e a gente não esquece dessa brincadeira para o resto da vida. E aquela brincadeira pode te safar numa questão de concurso, num cliente. Então, são nos detalhes que o aprendizado se perfectibiliza. Então, sem mais delongas, mais uma vez, em nome da Unisociesc, eu agradeço professor Alexandre, doutora Joana, sejam bem-vindos. Embora de modo telepresencial, sintam-se fortemente abraçados, acolhidos. Tenho certeza que será uma noite muito profícua. Passo a palavra ao professor
Rodrigo Sartotti para que faça as honras de casa. Muito obrigado. Boa noite a todas e todas novamente. Boa noite, coordenador, professor Gilberto. Boa noite especial ao nosso primeiro palestrante, doutor Alexandre Moraes da Rosa, e também a doutora Joana Ribeiro, a palestrante que falará logo em seguida. Boa noite aos demais colegas professores aqui presentes, todos os participantes que se inscreveram, os nossos alunos, alunas, alunos de fora da instituição. Enfim, é uma alegria muito grande receber o professor Alexandre aqui na nossa instituição, muito embora seja virtualmente nesse momento, né? Gostaria que fosse presencialmente e já fica de antemão o convite para o retorno, se possível, em breve, presencial, professor Alexandre. É uma alegria sempre ouvir o senhor, ouvir o que o senhor tenha a nos dizer, seja nas suas palestras, nos seus textos, nos seus posts no Instagram, nos seus stories. O professor Alexandre foi meu professor na graduação, foi meu professor, salvo engano, de Penal 3, foi meu professor de Processo Penal 1, Processo Penal 2, então os meus alunos hoje, que são meus alunos de Direito Penal, sabem que se tem algum problema nas minhas aulas, a culpa é do professor Alexandre. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Inclusive o professor Alexandre já foi até minha testemunha, né, professor Alexandre? Mas, enfim, é sempre uma alegria estar com o professor Alexandre. É um colega, um grande amigo, enfim. Então, por isso, professor, seja muito bem-vindo à nossa instituição. Desde já eu agradeço muito que o senhor atendeu logo de cara o nosso convite, intermediado pela nossa professora doutora Juliana. Então, seja muito bem-vindo à nossa instituição. Os nossos alunos, eu sei que eles estão bastante ansiosos para ouvi-lo. Eles já conhecem o senhor, um pouco por conta das minhas aulas. O senhor consta da minha bibliografia, da minha bibliografia básica, tanto seus textos quanto seus podcasts, vídeos, enfim. Então, seja muito bem-vindo ao Unisociesc, mesmo que aqui no nosso ambiente virtual neste momento. Então, passo a palavra agora à professora Juliana, que vai conduzir os trabalhos dessa primeira mesa. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Como vão? Bem-vindos, então, a essa palestra do professor Alexandre Moraes da Rosa. Eu gostaria de destacar que o professor Alexandre, além de um grande jurista reconhecido no Brasil, ele também é um grande ser humano, uma pessoa que tem um grande coração, sempre disposto a ajudar os seus amigos e a qualquer pessoa, mesmo que ele não conheça, é uma pessoa muito especial. Então, é uma grande honra recebê-lo aqui hoje, professor Alexandre. Bom, eu cumprimento a todos os presentes, todas as presentes, cumprimento o professor Gilberto, coordenador do nosso curso, e também o nosso acadêmico representante, né, do corpo discente, o Wagner Santos da Silva. Então, pessoal, hoje, na nossa noite de hoje, o professor Alexandre vai falar sobre a novidade do acordo de não persecução penal. O professor Alexandre, ele é doutor em Direito, professor da UFSC, também da Univale, ele é juiz de Direito aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e ele, no momento, pesquisa a inteligência artificial aplicada ao direito e ao judiciário, com perspectiva transdisciplinar. Então, seja muito bem-vindo, professor Alexandre. Passo a palavra, então, ao nosso palestrante. Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje, nessa quinta-feira, para ouvir um pouco sobre acordo na persecução penal. Eu estou entre amigos, né, aqui, amigos e colegas nossos. A nossa doutora Joana vai falar daqui a pouco. Eu lembro, Gilberto, a nossa sorte naquele congresso Laguna e naquela época dos congressos é que não tinha telefone celular com câmera, porque foi a nossa salvação, senão o CNJ hoje nós estaríamos todos na rua, né? Porque aqueles congressos eram congressos que não eram muito legais, e eram congressos divertidíssimos e que nós fizemos por valer. Essa história foi muito legal, a história que lembrasse que estava contando. Eu acordei, desce, que está pegando o fogo do carro, desce. Eu saí correndo, eu disse, meu Deus, meu carro está pegando fogo. E não era o meu carro, era o carro do outro Alexandre Rosa, que era o filho do nosso colega, Ricardo Rosa. Então, assim, a minha vida ia ser confundido, né? Esses dias eu fui dar uma palestra e aí tinha faixas contra mim, abaixo-assinado, contra a instituição, e era todo mundo me confundindo com Alexandre de Moraes. Então, é uma vida interessante, engraçada essa vida ter um nome que é relativamente simples e comum. Enfim, eu estou aqui entre amigos, eu gosto muito.
eu antes de fazer direito, e por isso que eu talvez tenha demorado um pouco mais, embora tenha passado cedo, eu fiz engenharia também. E surfei muito tempo com o Alexandre Botelho. A gente surfava lá no Matadeiro, que é um grande parceiro nosso. Naquela época que a gente conseguia ainda surfar no Matadeiro, que era muito legal. E também tem vários colegas aqui, o Adriano falou ontem, o Sartori foi aluno e o Sartori era um sujeito que vinha, ele estava mais no centro acadêmico do que na sala de aula, mas era divertido isso. E quando a professora Clarice reclamar que vocês estão com má postura, o apelido dela é Clarice Bailarina, porque ela colocava as pernas por cima da mesa, assim, ela tinha a perna por cima da mesa, então eu chamava de bailarina. E aí, assim, ela foi fazer a primeira sustentação oral dela, você tem que contar a sustentação oral dela. O caso não tinha razão nenhuma, não tinha razão nenhuma. Eu fiquei com dó dela e votei com ela para ficar um voto vencido. Não ia fazer muita diferença daquela hipótese. Ela estava tão empolgada com a tese dela que não tinha nenhum fundamento, mas nada. Aí a Vânia Petterman, que era da turma, disse, mas Alexandre, acabasse de botar semana passada no caso, mas é que ela me convenceu. Aqui, nesse caso, eu fui convencido para isso não teria grande relevância naquela hipótese da turma de recurso, além de Viajou Goulart, que foi sempre a nossa colega há muitos anos e tem uma diversão com isso. Os alunos, o Wagner, que é o representante de vocês todos, eu vi já também, passei as telas e vi alguns conhecidos. Espero que a gente possa ter uma noite interessante. Quem já viu filme americano, e vocês já viram filme americano, aquelas séries de televisão, há uma coisa que é um acordo em relação ao processo e em relação à pena. Não é a mesma coisa que a gente tem no Brasil, mas guarda similaridade. No Brasil, vocês estão acostumados a que uma pessoa que seja investigada pela polícia, se não for no juizado especial, que tem transação penal e suspensão condicional do processo, que também cabe nos crimes que a pena mínima é de 1 ano, se não for juizado especial, todos os processos têm que ter denúncia, defesa preliminar, instrução e julgamento e sentença. Isso faz com que o processo demore, tenha custos e, salvo para aqueles que têm um fetiche pela coisa julgada, em geral, não significa uma apuração de responsabilidade penal. Significa que nós teremos um devido processo legal, sim. Mas quando você vê os filmes americanos, isso é muito legal, o sujeito negocia em relação ao que aconteceu e negocia quanto de pena tem. Isso começou a vir no Brasil pela 12.850, que é a lei da delação premiada, que foi um jeitinho brasileiro, porque a lei não tinha aqueles benefícios todos que vocês viram para lá e para cá, que vocês viram, por exemplo, o Joesley Batista receber, que vocês viram... temos a participação infantil aqui com a Cíntia, temos um pequeno aqui com a Cíntia, é muito legal. Esses dias eu estava dando aula, eu estava dando aula digital, eu dou aula na graduação também, né? E aí apareceu um irmão de uma menina que deixou o vídeo ligado e ela fingiu que estava assistindo aula, com a câmera fechada, e o menino veio, começou a falar. Foi muito divertido, E aí agora eu chamo ele sempre para contar uma piada, ele sempre se prepara uma piada toda semana para aula digital. Mas, enfim, você vê aqueles filmes e quando você vê um Law and Order, por assim, você vê a possibilidade de... Você olha e é um homicídio qualificado, um homicídio circunstanciado, com 2 qualificadoras, pelo 121, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. Aí, no acordo em que o Ministério Público americano faz com o sujeito, vira um homicídio simples. Ou vira uma lesão corporal seguida de morte. E você entende, mas como? Como pode se transformar um caso que é tipicamente de homicídio qualificado em uma situação de homicídio simples? É porque existe uma disponibilidade sobre o conteúdo da ação penal e uma disponibilidade sobre a pena. Se alguém for processado por homicídio simples e for condenado à pena mínima, terá 6 anos de reclusão. Então, para que eu possa criar um atalho em relação à sentença transitada e julgada e a imediata cumprimento da pena, se no mundo inteiro começou-se a falar de espaços de consenso no direito penal. Consenso como? Vocês têm aí políticas de acordo via CNJ, via professores ensinando aula de mediação, a professora Juliana com muita coisa legal, salvo essa fraude
com todo respeito à fraude da constelação, mas que cada um faça a constelação fora do judiciário, não dentro do judiciário, mas enfim, a gente tem vários movimentos de acordo, de possibilidade de negociar. Só que no nosso Código de Processo Penal de 41, nós temos um problema. Porque quando o Código de Processo Penal e o professor Rodrigo for dar aula, ele vai mostrar lá, quando começa dos artigos da ação penal, vai mostrar que a ação penal é indisponível. O que significa ação penal indisponível? Que o Ministério Público não pode deixar de denunciar ninguém se tiverem os requisitos legais para o exercício da ação penal. Mas nós começamos a ter, por essa legislação da 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, a 12.150, a Lei de Drogas, que tem uma possibilidade de colaboração premiada que ninguém usa. Por que ninguém usa? Porque na Lei de Drogas, se alguém abrir a boca, o cara morre. Então, não tem muito o que fazer. Na 12.850, existe uma clientela, que é uma clientela muito mais profissional, uma clientela que entende aquilo como um negócio e consegue trazer o boa noite que estou dando boa noite para a Yara e para o Michael. Consegue perceber o aspecto negocial da questão. Então, o Brasil tinha um paradoxo, porque nós demorávamos muito, com muita prescrição, processos que se arrastavam por um bom tempo, sem perspectiva de nós criarmos mais juízes, mais promotores, mais delegados, mais um sistema de controle social. Então, seguindo a experiência americana, experiência italiana, ou seja, na América Latina isso existe em todos os lugares, nós começamos a criar mecanismos de abreviamento da pena. E esse atalho é feito em alguns países com o nome de processo abreviado, e no Brasil ainda nós não temos o plea bargain, não pode se falar plea bargain, mas nós temos um acordo de não persecução penal, que veio onde? Na Lei 13.964, o dito embrulho anticrime, esse pacote anticrime enfim, aqui agora adora o devido processo legal, que antes não gostava muito, mas que agora é brada por devido processo legal. Então, é importante entender que o devido processo legal é importante para todo mundo, não só para quando a gente acha que não vai nunca se pegar, porque a ideia é que quando vira o jogo, você quer direitos, você quer garantias. Então, a ideia é que a gente possa ter garantias para todo mundo. E aí, nesse pacote anticrime, dentre as diversas coisas horríveis, passou uma delas que é interessante, que é o acordo de não persecução penal, previsto aonde? No artigo 28A. O que significa isso? Significa que nos casos que não houver violência, grave ameaça, cuja pena seja inferior a 4 anos, e se vocês forem ver a quantidade de crimes que cabe aqui, é assustadora. É assustadora. Boa parte dos tipos penais, e aí a gente está contando ainda, porque cabem quase tudo, salvo os crimes dolosos contra a vida, que tem violência, grave ameaça, no roubo, mas no restante cabe muita coisa. Com isso, a gente tem a possibilidade de estabelecer um acordo entre o Ministério Público, o dono da ação penal, e o acusado com o seu defensor. Aqui é importante, que é uma negociação realizada necessariamente na presença de defensor. Eu tenho conversado com muitos membros do Ministério Público, muitos advogados, nós fizemos um encontro aqui com eu e o Adriano Tavares, que esteve aqui com vocês ontem, eu acho. O Adriano Tavares, a gente está falando sobre acordo de não persecução penal também nas ações de improbidade, que é outro campo que se abriu com o pacote anticrime. E esse pacote estabeleceu, então, que nos crimes em que não haja violência nem grave ameaça, que não forem da violência doméstica, que o sujeito não tenha recebido 5 anos, que for suficiente, o Ministério Público pode, juntamente com ele e com o seu advogado, acordar uma pena direta. E aí, a pergunta que o doutor Gilberto, todos nós aqui que estamos há um bom tempo já caminhando é: quem de nós foi ensinado a negociar nesse patamar no ambiente do processo penal? Ninguém. Nós fizemos a graduação, eu dei aula para todos, tanto o Rodrigo quanto a Clarice, que a gente falava lá, tem que estudar um pouco de teoria dos jogos, eu escrevi sobre isso, porque a teoria dos jogos nos dá uma possibilidade de entender o que é uma lógica do ganha-ganha, o que a gente pode pensar numa negociação. O CNJ tem lá o módulo 4 do Formação de Conciliadores sobre teoria dos jogos, mas a gente não conseguia, até porque não tinha tanto esse espaço, pensar uma possibilidade negocial. E aí, quando surge a 12.850, que é a lei
da colaboração premiada, nós tivemos advogados que rapidamente ocuparam esse mercado. Mas se vocês perguntarem aí no dia a dia em Florianópolis, pouquíssimos advogados fizeram delação premiada. Por quê? Porque tem muita especificidade, tem muitas habilidades que precisam ser dominadas pelo sujeito. Aí eu escrevi um texto com o André Bermudes, que saiu num livro chamado Para Entender a Delação Premiada pela Teoria dos Jogos. Esse livro, que está R$ 34,90, é mais barato pedir ele e com RAP do que pedir um McDonald's com RAP, porque chega mais rápido. Então, R$ 34,90 lá no site da EMAIS. Esse livro a gente fez com um delegado de polícia, que é o André Bermudes, que foi meu orientante de mestrado na Univale, e ele escreveu uma dissertação muito legal, que também foi transformada em livro, que é a investigação criminal orientada pela teoria dos jogos. O delegado joga, o delegado segura um indiciamento, o delegado faz uma interceptação num outro processo, faz um mandado de busca no outro processo, ou seja, você tem todo mundo jogando no sentido de obter os seus resultados. E nisso você não pode ser o pato. Não sendo o pato, a ideia foi poder criar novas habilidades negociais para todas as pessoas. E nós tivemos advogados que se destacaram nisso, tanto que hoje em dia, quando você quer fazer uma colaboração premiada, você não sai daí sem ter noções adequadas sobre isso. Como se faz? Nós não temos normativamente sequer uma metodologia de que isso acontece. É uma metodologia que é ensinada boca a boca e por poucos advogados. Só que aí nós criamos os advogados da primeira divisão, por assim dizer, os advogados que só faziam isso. Chega o nosso acordo de não persecução penal criado por duas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, a 181 e a 183. Essas duas resoluções autorizavam aos promotores de justiça, aos membros do Ministério Público Federal e Estadual, o acordo de não persecução penal direto. Como eram resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, elas foram objeto de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, que não deferiu a liminar, aliás, sequer analisou-as. E, na sequência, nós tivemos agora, por força de lei, a criação disso. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, bom, eu posso usar os mesmos parâmetros que eu aprendi a negociar no cível para negociar no crime? Como é que se deve se comportar? Como isso acontece? Então, a gente não tem um parâmetro brasileiro, a gente não tem um referencial, salvo essas hipóteses que eu acabei de narrar para vocês. E aí nós fomos estudar. Nós fomos ao Chile, onde o Chile já tem uma boa trajetória de implementação do processo acusatório e com acordos sobre o caso penal, e também fomos ao Uruguai. O que nós vimos nesses dois lugares, e também eu tinha feito um curso em 99 já sobre esse tema, 99 boa parte de vocês era muito pequeno, eu fiz um curso em Williamsburg, que é uma cidadezinha perto de Washington, chamada no National Center for State Courts, que é um órgão de produção de tecnologia no Poder Judiciário americano. Então, desde lá, a gente já tinha a ideia de poder implementar juízos como esse. Mas nós não temos o dia a dia, nós não temos as habilidades. E o que eu acho que é muito importante para os advogados, os jovens advogados, o que é ocupar um espaço no futuro, é perceber o seguinte: o doutor Gilberto, ele não pode fazer uma audiência às 15h de enfrentamento do Ministério Público, bate-boca, impugna a decisão, faz isso, faz aquilo outro, e aí depois, às 5h30 ele quer sentar no gabinete do Ministério Público para fazer um acordo no outro caso. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Quem faz acordo, quem faz colaboração premiada, os advogados que fazem, já perceberam isso há muito tempo. Se você é um advogado belicoso, você é um advogado do confronto, que é típico das ações judiciais em que você tem confronto, que você muitas vezes tem que impor, reclamar, impugnar, agir de maneira a defender o seu cliente, como Alexandre Botelho e outros sabem disso, você precisa, de alguma maneira, se indispor cognitivamente. E o que nós não podemos aqui ter é uma ilusão de que as nossas interações processuais elas não se contaminam. É muito imbecil, é muito ingênuo isso. Então, eu não tenho como achar que quando você vai num restaurante e o garçom te trata mal, você volta no restaurante? Não, você não volta no restaurante, você tem uma interação e tem uma experiência má.
aquela experiência contamina a sua possível, mesmo que a comida seja muito boa. De qualquer sorte, a gente tem aqui a abertura para uma compreensão cognitiva do processo, uma compreensão que vai dialogar com outros pressupostos. Se eu já representei o promotor, representei o juiz, eu tenho uma aversão deles, eu estou negativado no SPC Serasa. Só não é para isso quem mora no mundo da lua, quem vive a história da carochinha, que achar que ser o juiz não é igual a todo mundo. Então, as rivalidades podem acontecer, eu não digo que elas aconteçam. Você pode entender de maneira profissional. Eu nunca fiquei chateado com o Marcelo, que promotor, que me xingava absurdamente nos recursos, eu morria de rir, porque eu acho assim, se eu consigo te tirar do sério é porque eu estou conseguindo fazer a coisa certa, né? Então, ele ficava muito indignado comigo, mas eu não estou nem aí. Mas tem gente que leva para o lado pessoal, e esse levar para o lado pessoal pode ser dificultoso. Então, surge para os jovens advogados, para quem for para o mercado, uma nova posição, que é uma posição daquele que só faz acordo de não persecução penal, que não tem fricção com o promotor, não tem fricção com o Ministério Público, não tem fricção com o juiz. Isso é muito interessante, porque alguns escritórios grandes, que eu acabo por escrever, por dar palestra assim fora, destacaram um profissional para fazer só isso. Nunca mais o nome dele está nas procurações, nunca mais o nome dele estará no dia a dia, porque ele é alguém preparado para poder sentar e ter uma boa receptividade. Aquilo que a Juliana vai saber muito bem, que ele precisa criar empatia, precisa criar rapport, precisa criar uma série de coisas, e se ele é um advogado que é do enfrentamento, ele terá muito mais dificuldades. Com isso, que me parece uma questão óbvia, mas que pouca gente se dá conta, a gente chega no ponto que eu queria sublinhar para vocês no tocante à importância das habilidades negociais. E aqui, melhor do que ninguém, a professora Ju tem aí livros escritos sobre isso, tem a Jéssica, que também escreveu com ela, e que eu gosto muito. E a Jéssica e ela vão demonstrar o que você tem de escolas para negociação. Então, eu preciso entender quais são as escolas. Eu vou usar uma simples negociação de Harvard, eu posso usar outros instrumentos. Como é que eu faço uma negociação? Quais são os passos de uma negociação? Quando você quando o Flamengo, por exemplo, vai jogar, o Gabigol é o centroavante. Ele é o cara que joga na centroavante. Ele é o cara que faz gol. Não adianta querer botar ele na lateral esquerda, porque não é o ramo dele, ele não joga ali. E no direito, cada vez mais, você tem um advogado que é o especialista em tentação oral, o cara que vai para o acordo na persecução penal, o cara que faz delação. Ou seja, você tem que se especializar numa área para não jogar na posição errada. E muitas vezes, quando quiser jogar na posição errada, naquele faz tudo, você se dá mal. No caso da Juliana, quando ela vai estudar as diversas teorias da negociação, ela vai poder mostrar que negociação, um modo de entrar no círculo da negociação, no círculo do acordo, na questão da barganha, é muito diferente. John Nash, que era um autor que escreveu, e eu falo muito dele no livro sobre teoria dos jogos, ele vai mostrar que existe, em geral, nem sempre, mas um ponto de equilíbrio, que é o equilíbrio de Nash. E para fazer isso, nós vamos ter que entender o que está em jogo numa negociação. E aí eu vou dar um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Vamos imaginar que alguém foi denunciado por um crime cuja pena mínima é 3 anos. Vamos lá, o que pode ser? Pode ser o dirigir embriagado, 306. O 306. Cabe alguma medida menor? Cabe. Mas vamos supor que o cara não tenha nenhuma medida menor. O que ele tem que fazer? Ele pode negociar. O Ministério Público tem interesse em evitar um processo, porque cada processo é uma guerra nova, cada processo é uma audiência, cada processo é uma instrução, cada processo é um desgaste. Então, o Ministério Público minimamente inteligente percebeu nisso que ele pode retirar, como se nós tivéssemos a beira-mar aí. A beira-mar está cheia de carros. Você pode tirar carros, você reduz o fluxo, você consegue transitar de maneira mais rápida. Eu, a Joana, todos nós temos uma pauta de audiência. Você tem que entupir a pauta de audiência com casos bobos, ou que não vão dar nada, ou que vão dar o quê? 3 anos. Mas qual é o passo disso? Ele vai poder propor um acordo de não persecução penal e fazer um acordo mesmo, um acordo civil. Só que aí surge um novo personagem, que é o advogado. Esse advogado não teve formação. E a experiência que os advogados tiveram foi só de sentar na frente da doutora Joana
sentar na minha frente e fazer o acordo da 9.099, que não tem nada a ver com um acordo de não persecução penal. O advogado que espera uma audiência para fazer um acordo é um trouxa, um cara que não entendeu a dimensão do negócio ainda. Porque o acordo de não persecução penal não é como passar no Angelone e comprar uma lata de leite. Quando você vai no Angelone, compra uma lata de leite, passa no caixa e diz assim, eu quero desconto. A caixa diz assim, meu senhor, eu só estou aqui para comprar, eu não tenho disponibilidade. Mas se tu fores no Angelone, na parte de eletrodomésticos, tem profissionais ali que você, quando quer comprar uma televisão, diz, a televisão está quanto? Se pagar à vista, tem desconto. Esse começa a ser a noção que você precisa ter para o acordo de não persecução penal. E aí você vai ter que negociar para um promotor qual é o ponto entre 3 anos que ele iria obter essa sentença penal condenatória e o advogado não pode querer 0, não pode sair dali batendo nas costas que nem está absolvido. Ele precisa estabelecer quanto de 0 a 3 é o ponto de equilíbrio. E para fazer isso, ele pode aprender. Mas aí ele vai precisar estudar o perfil psicológico de cada um dos promotores. E nós temos 3 perfis. Qual o perfil? O perfil do promotor, que é rocha, que ele diz assim, é 2 anos e meio, regime aberto, pena substituída, pagava R$5.000 de cesta básica. Não tem acordo, é pegar ou largar. Esse é o cara que faz muito pouco acordo. Ele não é um sujeito que tende a ter muitos êxitos, mas ele se incomoda menos. Esse é o promotor rocha. Esse é uma exceção, não é o padrão. Tem aquele que não tem padrão nenhum, que é o outro extremo, que num caso faz um, da outra semana faz outro, e aí ele não tem parâmetro nenhum, não tem tabela nenhuma. E aquele que nós achamos que é o modelo mais democratizado, ou seja, o promotor que é o mais comum, é o promotor que sabe que não vai poder ganhar tudo e que busca ganhar o máximo possível. Para ganhar o máximo possível, você precisa que o advogado saiba negociar. E para saber negociar, hoje em dia, no acordo de não persecução penal, nós precisamos entender as etapas. E essas etapas são fundamentais. Como é que faz? Então, o teu cliente de vocês foi lá, pagou a fiança na audiência de custódia, 306, está lá no processo, e agora vai fazer o quê? Vai esperar uma audiência do juiz? Não. O advogado, que já entendeu como é que funciona, pede para ir no gabinete do promotor, senta com o promotor, dizendo, meu cliente tem interesse no acordo de não persecução penal. Mas para ter ido lá, ele primeiro tem que ter acertado com o cliente que, eu vou procurar o Ministério Público fazer um acordo de não persecução penal, qual é o máximo da pena que tu aceitas, eu vou dar a opinião legal, temos que criar alternativas de pena pecuniária. Mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, mas você é o quê? Dentista, eletricista, faz o quê? Pode ser em trabalhos em horas? Pode. Tem um carro, uma vaca, uma televisão, o que pode dar? Então, você tem que levar todas as opções possíveis, porque aqui, como a Juliana sabe, é a ideia de criar alternativas. Não pode ir com foco a pena do artigo 43, não, porque o artigo 28A do Código, com a nova redação, criou uma novidade que nós não tínhamos no direito brasileiro, que é a criatividade penal. O último inciso do artigo 28A autoriza, desde que não viole a dignidade humana, que é muito controvertido o que significaria isso, que aí o juiz pode decotar essa cláusula, pode criar punições que não estão previstas em lei. Por exemplo, vou dar uma delas. O Marcelo Carlin, que é juiz na capital também, foi meu colega de graduação, a gente escreveu um artigo, está para ser publicado, que é sobre o quê? Bom, o crime vincula-se à internet. O cara xingou, praticou injúria. Ele não pode aceitar uma pena em que ele não vai ter rede social durante 1 ano, 6 meses, 3 meses. Aliás, as medidas socioeducativas seriam muito mais eficazes. Você imaginou dar uma medida socioeducativa de um adolescente e ficar fora da internet durante 6 meses, 3 meses? Ou vai ficar querendo fazer prestação de serviço à comunidade? Qual é o sentido disso na realidade da criança, da gurizada? Então, a ideia de criar alternativas penais é muito da criatividade dessa primeira interlocução do advogado com seu cliente. E mais, o advogado tem que pegar tudo isso por escrito.
Nada de boca, sabe por quê? Porque depois ele vai no Ministério Público, acorda alguma coisa, o cliente não quer mais, quem fica de ruim é o advogado. Porque ele tem que ter a prova aqui, quem furou foi o cliente, eu vim aqui, negociei com o senhor, porque nessas interações, se você pisa na bola e fura, você não consegue mais na frente ter confiança. Porque aqui se trata de confiança. O advogado que é encrenqueiro, o advogado que bate boca, o advogado que entrou com habeas corpus, aquele que de alguma maneira quer litigar, não encontra acolhimento numa negociação, não encontra confiança. Ninguém aqui nessa sala joga poker, baralho com gente chata. Gente chata a gente não quer saber. O advogado que é murrinha não tem espaço no acordo de não persecução penal. Ele está no lugar errado, ele não entendeu. Ele não entendeu. Esse é um ponto fundamental. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter alguém que consegue estabelecer uma confiança para poder negociar, para poder estabelecer quanto nós vamos chegar nesse acordo de não persecução penal. E aí, a criatividade é muito decisiva. E depois que faz isso, vai levar o cliente? Não pode levar o cliente. O cliente você tem que levar para vestir a camiseta e sair. Tem que fazer todo o acordo. Por quê? Porque o acordo, no final, pressupõe uma confissão. E aqui, o advogado tem que negociar quais os termos da confissão. Por quê? Porque se ele descumprir o acordo e depois vier o processo, aquela confissão, nessa mentalidade autoritária que a gente tem na magistratura brasileira, capaz de querer usar uma confissão que foi feita com uma finalidade para condenar depois no processo. Então, o sujeito tem que negociar e saber quais as cláusulas que podem ser colocadas. Aí, há uma invasão civilista. Vocês estudam direito penal e gostam de direito penal, mas como eu escrevi um livro com a Raquel Mazzucco, nós escrevemos sobre a invasão civilista do processo penal. Eu preciso saber o que é autonomia privada, boa-fé objetiva, venire contra factum próprio, dever de mitigar o próprio dano, que a Clarice escreveu sobre isso. Ou seja, eu crio dentro das cláusulas, eu tenho que tomar cuidado do modo como elas são elaboradas, sob pena de fazer uma coisa errada, eu colocar em risco toda a negociação que foi feita com o seu cliente. Então, eu não posso ter cláusulas que são abusivas, cláusulas que são criadas já para não serem cumpridas. E isso pode gerar um problema muito grande, pouco de direito civil, e entender basicamente os institutos pelos quais o direito civil opera. Com isso, nós temos, percebam como é desafiador, nós temos uma outra situação. Não tem instrução, pessoal. Não tem instrução. Se não tem instrução, a culpa será negociada nessa primeira fase. Se você não faz investigação defensiva, você não tem nada. Então, o Gabriel Bulhões, escrito muito sobre isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu tenho um podcast que é o Criminal Player e o Dúvida Razoável. Eu tenho dois, na verdade. Nos podcasts que vocês podem ouvir no agregador que vocês quiserem. Tem lá no meu Instagram também, Alexandre Moraes da Rosa, @Alexandre Moraes da Rosa, Moraes comigo. Lá no meu Instagram você tem os indicadores desses podcasts. Lá eu fiz alguns podcasts com juízes, promotores e advogados. E aí tem o seguinte, então quando o Rodrigo ou o Botelho, o Aju, vão negociar com o Ministério Público, tem que se lembrar de uma coisa. O acordo de não persecução penal cabe 1 a cada 5 anos. Então, o que acontece? O Sartori tem 2 processos. Tem que levar os 2 para negociar junto. Para trazer os 2. Ah, mas a pena dá mais de 5 anos. Se tiver negociação, fica abaixo de 4. Esquece de um crime, negocia a capitulação, que é o que tem sido feito, por exemplo, nas audiências de custódia. O cara está preso pelo 33 da Lei de Drogas, está preso pelo 33, não cabe acordo de não persecução penal. Mas o parágrafo 4º aceita, que é o tráfico privilegiado. Promotor de justiça está de acordo, já baixa para o parágrafo 4º, já faz acordo de não persecução penal ali. Ah, mas o cara está preso. Pô, ele tem advogado. Esse é o desafio. O sujeito tem advogado e o advogado pode dar melhor informação para ele. Porque nos tribunais brasileiros, e a tendência é que droga é quase um sujeito que é do Talibã, né?
Gostou em droga, o cara é condenado. Então, esse modelo é muito perigoso. Então, levar para a audiência e custódia é importante. Só que, para fazer isso, ele tem que fazer investigação preliminar. E aí eu conto o caso da Flaviane, que ela fez o quê? Ela foi negociar com o promotor de justiça, e ela é uma advogada que trabalha com compliance, ela foi levar a investigação do compliance interno, a apuração, a punição dos funcionários, colaborou, juntou documento, que significou o quê? A exclusão de uma série de condutas que estavam sendo investigadas e acoplou ainda a ação de improbidade, que já estava resolvida também no acordo de não persecução penal. Você não pode deixar pontas. Você não pode deixar ponta. E aí tem uma questão, no acordo de não persecução penal, você vai fazer o quê? Você tem que fechar essa ponta e já tomar cuidado com a questão fiscal e a questão tributária, que tem que estar toda englobada. Os caras da Lava Jato fizeram acordo de colaboração premiada, resolveram a parte penal, não resolveram a parte de leniência, que a Ana Lamy, por exemplo, em Florianópolis, escreveu um livro que foi me orientando muito bom, e não resolveram a parte fiscal e tributária. Então, tudo recebendo notificação da Receita agora. Então, você tem que ter uma ação global, e essa ação global é uma ação que precisa que você entenda qual o passo subsequente. Se eu aceitar esse acordo de não persecução penal, qual a consequência da assunção de responsabilidade pelo meu cliente? Então, percebam vocês que nós precisamos qualificar a nossa abordagem. Quem quiser fazer isso, de fato e longe, precisa entender esses meandros da negociação e também entender um pouco de investigação defensiva e, fundamentalmente, de tecnologia. E eu vou um pouquinho na tecnologia. Eu tenho trabalhado na Univale com isso. Nós estamos fazendo agora um produto, um programa que você vai poder modular os seus acordos na persecução penal online. Eu não sei se está travando aí. Está travando? Está travando? Desculpa, aqui está travando. Então, é que está todo mundo vendo novela agora. Então, tá todo mundo vendo o Outlander. Pô, comecei a ver aquele Outlander, é um renga-renga, aquilo demora, tu passa a cena inteira, nada acontece. Meu Deus do céu. Aí eu fui lá, quando ele volta no final, encontra a filha, resolvi tudo, já contei spoiler, ninguém mais vê esse troço. Chato que memória. É legal, tal, mas a coisa, tem coisa melhor para fazer. Tem um filme que é machista, horroroso, que é o 365 Dias, mas tem um miolo ali, é bem interessante. Só vale ver o miolo, o resto pode pular tudo que se empolga bastante. E aí a ideia então vou falar mais devagar para ver se a coisa melhora. Então a gente precisa ter novas habilidades. E quando se trata de tecnologia, é o que eu tenho pesquisado. Hoje você tem à disposição de vocês, por exemplo, produtos do mercado hoje disponíveis que podem dar, por exemplo, o modo como a doutora Joana Ribeiro decide. Hoje eles vendem produtos em que você quer um parecer de como a juíza que você tem como alvo, o juiz que você tem como alvo decide, eles vendem. Eles controlam, mapeiam as decisões dela com expectativa de comportamento decisório. Isso dá para vender. Isso dá para vender em relação a promotores, para tribunais e assim por diante. Quem não usa não tem vantagem competitiva, ou seja, ninguém está fazendo nada diferente a não ser uma busca incessante das decisões da doutora Joana e colocando elas de maneira a você entender que em dano moral ela fixa tanto, em inscrição dívida ativa. Então você cria uma expectativa de comportamento para ela. Isso tem sido feito não mais com folha de papel, mas sim com tecnologia. As decisões são públicas, os tribunais disponibilizam, as empresas raspam as decisões e colocam isso no tocante a gerar expectativa de comportamento. Os advogados que têm trabalhado com isso usam uma Ferrari, enquanto outros continuam com um carro 1000 e não contam. Ninguém conta isso. Eu sei porque eu vivo nesse mundo. Então, eu vou em escritórios que, por exemplo, tem telas de televisão com a composição de cada câmara e com os indicadores de cada julgador. Que você pode baixar e ver, por exemplo, o que ele curte no Instagram. Está um dia feliz ou está um dia triste? Morreu um parente dele, ele postou lá, oba, vamos ter que ninguém vai pedir nada hoje porque ele está triste.
Ninguém vai pedir, acompanha. Como a Ju e eu escrevemos um texto sobre juízes que têm filhas. Juízes que têm filhas tendem, nem todos, mas tendem a atender melhor, no caso de família, as mulheres do que os homens. É inconsciente, é predisposição, é comportamento. Isso foi verificado em várias pesquisas no tocante a isso. Então, o juiz que paga pensão alimentícia, ele tem a tendência a fixar menos do que uma juíza que recebe pensão alimentícia para os seus filhos. Isso não tem nada de isso é fato objetivo que pode ser apurado, como com uma simples palpite, como eu e a Ju fizemos no nosso artigo, ou por pesquisas, como pesquisa. Vai levantar os dados daquele juiz. E isso tudo é altamente verificável. Só não é verificável para quem acha que computador é para pesquisar jurisprudência no Brasil, pessoal. A coisa é muito mais sofisticada, é muito mais significativa. E você pode criar mapas do seu caso, você pode buscar indicadores do seu caso. E no Brasil a gente também está trabalhando com entre aspas, uma versão de uma análise de risco de cada acusado, porque é um desafio muito grande nas audiências você ter aquilo que a gente chama de risco moral. Quando a seguradora vende um seguro para o Esaí, nosso colega Esaí Melra, que está aí também, não tinha visto, né, Esaí? O Esaí está aí. Quando vende um seguro para o Esaí, não sabe se o Esaí é um sujeito que dirige de maneira violenta, se dirige falando no celular, ele tem um risco, e é um risco que ele vai avaliar. Se ele bateu no ano anterior, usou o seguro, ele perde a bonificação. Mas, hoje em dia, eles podem buscar outros meios, e é isso que eles estão fazendo. Eles estão vendo se o Esaí tem maiores dificuldades. Então, eu não vou falar muito mais sobre isso, mas quero dizer para vocês que hoje a vida, e boa parte de nós, já é indexada. Se vocês tiverem uma curiosidade mínima, vai no buscador, no escavador ali, que é online, é free, vocês encontram o que vocês publicaram, quem foi o orientador, tem a árvore lá também da academia, que a Ju me mandou uma vez ali, que a gente sabe quem é filho de quem, e assim por diante. Então, você tem muita coisa disponível na tecnologia que não é utilizada. E quando se trata de negociar de acordo na persecução penal, é muito significativo. Eu vou dar um exemplo antes para poder chegar. Na terça-feira, eu fiz uma fala com a Comissão de Direito Digital de Balneário Camboriú, com o André Pessoa. O André é um sujeito que voa, ele sabe tecnologia, ele domina vários setores. Então, o que ele fez? Ele foi contratado por um sujeito para entrar com uma ação de rescisão contratual. O que ele poderia fazer? Ler o contrato, ver o Código Civil, procurar jurisprudência, mas ele fez o contrário. Ele contratou uma empresa, que no caso é a Digesto, que fez uma análise de quantos processos tinha em tramitação contra a empresa, em primeiro grau, segundo grau, quanto eles pegaram, qual o tempo de demora, quanto significou condenação no final, tinha dano moral, não tinha dano moral, tinha devolução em dobro, não tinha devolução em dobro. Tudo isso ele fez numa pesquisa antecedente. Quando ele foi negociar com o advogado, ele ligou para o advogado e disse: doutor, eu queria aqui, eu sou representante fulano tal, queria antes de propor ação, queria negociar. O sujeito do escritório, o advogado do escritório, disse: a gente tem aqui uma proposta que é uma proposta ruim. Ele disse: muito bem, eu queria dizer para vocês que eu já estudei o caso da empresa, a empresa tem 382 processos, perdeu já em primeira instância 200 e pouco, não teve resultado, salvo naqueles em que o autor não foi diligente, a condenação significou isso, aquilo, outro. O meu cliente reconhece que vai demorar para fazer isso, e vocês podem ter apostar na demora, só que os juros judiciais é de 1%, a média de demora aqui está de pelo menos 3 anos, então nós teremos 36% de juros sobre esse valor. O meu cliente não tem pressa. Para a gente resumir tudo isso, vocês pagam ele o que ele pagou sem correção, ele devolve o dinheiro e ele está resolvido, ele não entra com a ação. O advogado, depois que ouviu que ele não só tinha analisado o contrato, mas tinha feito uma análise de contexto da ação, perguntou para ele se podia devolver em 2 vezes. E foi esse o acordo. Ele recebeu o valor histórico em 2 vezes. Mas por quê? Porque ele tem um neurônio digital, ele foi estudar o contexto, ele não foi estudar o caso.
Ele foi estudar com quem ele estava interagindo. Antes de conversar com o advogado, ele procurou as petições do advogado no processo, ele estudou o sujeito, ele foi atrás em Big Data para saber quem eram os advogados da empresa, para saber se era um escritório que ganhava por comissão, se ganhava por contestação. Porque se o escritório ganha por contestação, não tem acordo. O escritório que recebe por petição não quer fazer acordo. Ele está ganhando na contestação, na litigância. Então, ele teve que entender o contexto para poder chegar no sujeito. Isso é muito desafiador, porque você amplia os horizontes da negociação da informação qualificada. Com isso, a gente propõe 4 etapas, né? Agora, está travando de novo, meu Deus, desculpa. A gente tem 4 etapas para poder fazer o acordo. Está saindo um livrinho meu com a Luísa Walter da Rosa e com o André Bermudes, de novo. A gente está fazendo um livrinho sobre acordo não persecução penal. E nós fizemos uma composição das cláusulas que podem e das cláusulas que não podem ser aceitas, e trouxemos a experiência não só americana, como a experiência uruguaia, chilena e italiana. E aí, eu quero terminar, já sei que eu estou com o meu prazo estourado, para que alguém possa fazer perguntas também, dizendo que no processo uruguaio, eu vou dar só o exemplo do Uruguai, tá? O Uruguai abriu acordos amplamente. Eu tive lá com um juiz que tinha tido, no ano de 2017, ele tinha tido 504 ações penais. Então, era um juiz que tinha proferido 504 sentenças em ações penais na unidade dele. Quando abriu a possibilidade de acordo, alguém imagina quantas sentenças ele deu no ano de 2018? 2. Todas as demais foram por acordo. Só que, para fazer isso, o processo deixa de ser um processo de enfrentamento para ser um processo estratégico. E se você não domina as questões vinculadas a como agir no processo estratégico, você é um pato. E aí, a minha ideia aqui com vocês é arregace as mangas. Tem um espaço muito grande para quem for bom, já ir estudando para como fazer acordo na persecução penal. Porque se quiser ser mais um advogado do crime, além do crime diminuir a médio prazo, os advogados atualmente, eu não gosto da frase, mas não tem o mindset, não tem o modo de pensar assim. Eles estão acostumados a pensar na litigância. Eles estão sempre pensando em contestar. Quando você consegue ampliar os horizontes de acordo e você cria uma relação de confiança com o membro do Ministério Público, você consegue obter resultados muito mais favoráveis do que aquele que acha que pode fazer uma audiência às 3 brigando e um acordo em persecução penal às 5. Isso é muito decisivo, isso é muito importante. Eu não tenho como desenvolver as questões todas aqui, porque aqui teria que ir um pouco mais naquilo que a professora Juliana sempre fala, que é acordo, o que são as teorias da negociação. E o que a gente está fazendo agora, e aí eu já deixo a propaganda, é que nós chamamos o professor Juan Carlos Vezula, do qual eu sou diretor do Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal. E nós tivemos lá na formação dos promotores, né, membro do Ministério Público, né, Ministério Público e os juízes portugueses, que lá começou a ter uma possibilidade de acordo. Teve uma resistência muito grande, porque eles continuam pensando no modo de ação denunciar, mas nós conseguimos implementar. Então, agora vai sair um curso totalmente online, coisa de R$50, R$49, coisa assim, em que ele e o Pedro Moraes, que é um professor português, vão dar as premissas em relação à teoria as diversas teorias da negociação, chegando ao modelo português, como foi a dificuldade. Boa pergunta, Luiz, eu vou já te responder essa questão. E aí, a segunda questão, que é o segundo momento em que nós vamos falar sobre o acordo na persecução penal nas suas etapas, com a Luísa, eu e o André Bermudes. A pergunta do Luiz, eu acabei pulando essa etapa, é que é o seguinte:
isso é muito delicado dizer. Então, a gente tem trabalhado com a Defensoria Pública para pensar isso. Não estou falando de nenhuma defensoria específica, não estou falando de nenhum promotor específico, estou falando assim, eu, Alexandre, juiz, o promotor de justiça e o defensor público não arriscam a pele. Por quê? Nenhum de nós precisa disputar mercado. Todos nós recebemos o nosso salário no final do mês. Então, nossa questão aqui é uma questão gerencial, de quantos processos eu quero ter abertos. E o promotor não ganha nada mais ou nada menos em fazer uma audiência. A recompensa dele é uma recompensa na diminuição dos trabalhos e também com a possibilidade de se focar mais nos casos complexos. Já o defensor privado, ele precisa construir a sua reputação e ele precisa sustentar em cada caso. Então, quando se trata daquilo que a gente tem como problema da agência, que é uma questão que a gente não estuda no direito, mas que deveria estudar, que é a diferença entre a recompensa do mandante e a recompensa do mandatário. Um exemplo simples. Vocês vão comprar um apartamento em Florianópolis. O apartamento custa R$1 milhão. O corretor tem a expectativa de receber R$60 mil de comissão. O comprador quer pagar 900 mil. Se pagar 100 mil a menos, vai reduzir a comissão dele. Ele tem a expectativa de aumentar. Quando você lê Freak Economics, aqueles dois autores, ele vai dizer o seguinte, ó, se você quer comprar o apartamento por 900 mil reais, saiba que o corretor vai receber menos, vai receber 48, então ofereça para ele 15 mil, se ele conseguir fechar 900, que ele vai ganhar 2 mil a mais e vai dizer para o comprador, para o vendedor, que o apartamento está valendo 900 mil. Faz parte do negócio. Você tem que jogar com a realidade. E aí eu deixo a questão ética ou não ética para vocês decidirem. Mas do ponto de vista legal, a gente consegue perceber que a gente tem que entender que muitas vezes a recompensa é diferente. E aí você tem o seguinte, nos casos em que não tiver advogados com habilidades negociais, o que o Luiz André fez referência é muito verdadeiro. Você, como não tem habilidades negociais, o teu cliente pode fazer um péssimo acordo. E mais, quando esse advogado não tiver em risco a sua própria pele, ou estiver fazendo por favor, ele não vai querer ação penal, ele empurra um acordo de qualquer maneira. Não estou falando que todos, mas a tendência é que isso aconteça. Então, o nosso desafio aqui é que mesmo quando você não aceite participar na vida de vocês de algo que vocês não estão preparados, não quebrem galho, não façam um acordo que vocês não dominem, porque isso pode ser devastador para a carreira de vocês. Um cliente que vocês fizeram um péssimo negócio porque vocês não dominam habilidades. Não dá para disputar campeonato de maratona porque eu não sei correr. Eu gosto de bicicleta, mas eu não tenho uma bicicleta master, eu não vou sair fazendo a volta da ilha. O Pertile faz volta da ilha, eu não consigo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que saber o meu limite de atuação. E o nosso problema, o nosso desafio é construir defensores públicos com essa capacidade de negociação, é construir a habilidade de maneira mais democrática possível para que sujeitos possam ser defendidos minimamente. E que o advogado possa dizer, ó, acordo de não persecução penal é assim, chega para falar com a Ju. Ô, Ju, eu queria que você fizesse uma ação tributária. Ela diz assim, tributária, eu não sei. Quer que eu faça de família? Eu faço. Quer que eu faça civil? Posso tentar. Mas tributária eu não sei. É cada um reconhecer as suas próprias limitações e no âmbito do acordo de negociação, do acordo de não persecução penal, nós não podemos brincar com fogo que nós não dominamos sob pena de nos queimarmos como aprendizes feiticeiros. É importante que esse novo instituto seja estudado. Tem muita coisa nos sites do Ministério Público, nós estamos consolidando isso no site só para que vocês possam acompanhar. O que não dá para fazer, pessoal, é achar que o direito penal é simples. E não adianta que você não vai ver suits, vai lá, quer ver suits, billion, e acha que vai ser um grande negociador. A questão aqui é uma formação qualificada, passo a passo, com leitura adequada, para que você possa, não só isso, mas observar como faz, acompanhar as regras, fazer estágio no Ministério Público, se você achou que isso é um tema legal, para entender como é que os promotores têm feito isso, e só depois dar o salto no tocante à realização dessa atividade. O direito é importante? Aqui no Acordo de Não Persecução Penal, a capacidade de interação é muito maior.
Quanto mais você tiver capacidade de negociação, não adianta você ter um caso belíssimo e você ser ruim de negociar. Se você for ruim de negociar, eu, quando quero comprar carro, chamo um colega meu que é o Paulinho. O Paulinho é ótimo de fazer negociação. Ele conseguiu R$8.000 um desconto num carro que eu estava quase desistindo. Aí depois eu aprendi com ele. Aí eu fui ver o que ele tinha estudado, ele estudou o contexto. Então, o que você faz? A gente não teve a qualificação. A gente pode nos tornar cada vez melhores em negociação, que não é só para o acordo de uma persecução penal, não, mas é para a vida inteira. E essa possibilidade de aprender, eu fico aqui com o livro da vida. Bom, pessoal, eu vou terminar aqui e dizer que eu tenho uma frase do Alvin Toffler que eu gosto muito, que eu termino com ela, que eu digo que se você não tem uma estratégia, você é o trouxa que faz parte da estratégia de alguém. Então, ou você, de fato, arregaça a manga e vai estudar, vai procurar outras coisas, porque a graduação te dá o mínimo. O professor Rodrigo, hoje, se dá aula de penal, não foi pelas aulas que eu dei para ele, porque as minhas aulas eram um estilo vará, cada um falava do jeito, a gente ia para lá e para cá. Mas a grande questão é que para ele poder dar aula, ele tem que estudar. Mas vocês não aprendem, por mais que ele vá dar o que são os tipos penais, é só lá quando você começa a compreender a dinâmica do processo penal e das interações é que você tem esse desafio. Eu vou aproveitar aqui, depois esse livrinho aqui é meu Teoria dos Jogos e Processo Penal, um livrinho Short Introduction. Eu vou deixar aqui com o nosso presidente do evento, o Rodrigo, para que ele possa sortear depois os participantes. Só me manda depois lá no Instagram ou no WhatsApp, que for, o nome da pessoa, o CPF, o endereço, que eu encaminho um livro para quem ganhar. Beleza, pessoal? Obrigadaço. Obrigada, professor Alexandre, pela brilhante palestra. O professor destacou com maestria a importância não só da gente conhecer a legislação penal, processual penal, mas a importância desse tema especificamente, da gente estudar as habilidades, realizar exercícios e ter boas leituras. Por quê? Porque a gente precisa aprender a interagir se a gente quer participar de um acordo de não persecução penal. Bom, eu vou agora passar então a palavra, agradecendo a professora Alexandre, passa a palavra ao meu aluno, o acadêmico Wagner, que vai então elaborar uma pergunta ou fazer um eventual comentário. Vamos chamar aqui o Wagner. Vamos lá, Wagner, a palavra agora é contigo. Boa noite, professora Juliana. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, professor Alexandre. É uma imensa honra estar assistindo uma palestra do senhor, estar adquirindo esse conhecimento, e isso, esse tipo de trabalho que a universidade faz em si, sempre agrega não só a nós, mas a todos aqui, aos 140 participantes que estão presentes no momento. Boa noite, professor Carlos. Eu vi o professor Isaír agora há pouco aqui, saudades das aulas do professor Isaír. Espero aí em breve estar novamente com o professor em sala de aula. Professor Alexandre, bom, esse instituto, né, da não persecução penal, ela hoje, ela vem em uma boa hora, em que nós estamos com uma crise, né, no sistema penitenciário como um todo, né? Nós estamos hoje aí com cerca de mais ou menos 770 mil pessoas presas aí, entre penitenciárias e delegacias e tudo mais. Esse acordo de não persecução penal, ele viria numa boa hora. E rapidamente, se o professor Alexandre puder falar qual seria a verdadeira importância. Eu sei que o professor não mencionou esse assunto, mas veio nessa lei, nessa lei 13.964, né, nessa lei de crime, que seria o juiz de garantias, né? Qual a importância do juiz de garantia? O senhor, como professor, como juiz hoje de direito, qual seria a importância desse juiz nessa função de garantidor de funções jurisdicionais, né? De função referente à tutela de liberdade nesse acordo, né?
A gente sabe que ainda está tramitando esse assunto do juiz de garantias aí no sistema jurídico. Obrigado, Wagner, pela ponderação. Para eu falar dos juiz de garantias, iria mais um tempinho. Mas vamos falar o seguinte. Quando o Chile foi fazer os juízes das garantias, eles demoraram 5 anos para implementar. E sabe por quê? Porque eles chegaram para juízes como os juízes brasileiros, que são, em geral, autoritários, que não estudaram um ovo de processo penal democrático, que não sabem o que é a função e garantia do juiz, que se confunde com o secretário de Segurança Pública, que acha que tem que produzir prova de ofício, que fazem pergunta para testemunha, que eles são fofoqueiros, que eles querem saber tudo, juízes que acreditam em verdade real. Eles chegaram para esses juízes no Chile e disseram assim, ó, o seguinte, ó, para ser juiz no Chile agora eu tenho que ser juiz acusatório. Não quer, tem PDV, pode ir embora. Se quiser ficar, tu tem que ficar para ser um juiz democrático. Acabou o autoritário. Pinochet já não existe mais. Tu quer ser um juiz da ditadura? Tu não tem mais espaço aqui. No Brasil, não fizemos isso. Quem está interpretando esse troço? Os juízes autoritários que nós temos nesse país. Que fazem o quê? Que acham que... Você olhou aqui, Wagner, quem está aqui? O meu livro. Eu digo assim, agora desveja. Eles não entendem uma coisa que no mundo inteiro é verdade, que no mundo inteiro só nós estamos certos, nós da Terra plana e que é uma gripezinha. Que é a ideia do quê? De que nós temos que o juiz tem que apostar nas capacidades morais do juiz. Uma obra, eu tenho que apostar num procedimento, não dependo do juiz. Eu não confio e desconfio de ninguém. Eu quero que o cara que faça as cautelares, o cara que veja o inquérito, não seja o cara que julgue. É só isso. Porque você duvido que um juiz dê a cautelar, dê uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, e depois lá ele diga que está ilegal, porque quando ele faz isso, ele diz, ó, eu dei lá, agora está ilegal e eu cometi. E qual é o juiz que vai fazer isso? Ninguém. Sabe por que ele não pode fazer isso? Porque ele está no mesmo lugar. Quem controla ele tem que ser outro. E é isso que é muito difícil fazer a magistratura brasileira acreditar, aceitar, porque a grande massa da magistratura é uma quantidade de pessoas autoritárias, que não conseguem perceber a dimensão democrática que é um juiz das garantias, que não é nenhuma novidade brasileira, pelo amor de Deus. Só nós que não temos na América Latina. Isso que é o caos. Porque eles acham que o mundo é o quê? O Brasil, a magistratura brasileira. Então, isso que é mais desesperador, porque eles ficam catando no Código Penal dispositivos que não tenham, que sejam incompatíveis. O que nós não podemos fazer é mudar em 30 dias. Saiu o pacote dia 24, em janeiro está em vigor. Porque a magistratura fez o quê? Manteve as mesmas práticas. O CNJ agora lançou um GT, um grupo de trabalho, fez uma proposta de implementação dos juízes das garantias e significa isso de uma maneira muito legal. E aí, respondendo a tua pergunta, o juiz de garantias é o cara que homologa o acordo na persecução penal, porque ele, quando o Fux revogar a liminar, porque ele não, se for rescindido, o juiz das garantias, o juiz do julgamento continua pleno. E aí eu vou dizer para você assim, olha só que legal, olha só que legal. O juiz no Chile, ele não tem funcionário, ele não tem vara. Nós vimos isso acontecer, tá? Imagina o seguinte, eu e a Joana chegamos para trabalhar. Eu, a Joana, os juízes da vara, da unidade criminal de Lima, aliás, de Lima não, de Lima no Chile, eu estou ficando maluco, Lima é Peru, de Santiago. Santiago. Cheguei lá em Santiago, aí fomos ao tribunal. Quem administra o tribunal é um administrador judicial, não é o juiz. Ele não tem que ficar discutindo se o funcionário está de férias, não está de férias, se faltou papel higiênico, se paga isso, se paga aquilo. Você tem que fazer reforma, porra. Ele é juiz. Ele não é administrador. Ele não fez concurso para administrador, ele não tem formação para administrador. Aliás, causa vergonha no mundo nós dizermos no Brasil que o presidente do tribunal é um juiz, é um desembargador, que não passa pela cabeça de ninguém democrático no mundo que o chefe do Ministério Público seja um promotor, que o chefe do tribunal seja um desembargador. Não, a gente precisa de administradores no mundo inteiro. Por que um juiz melhor do que o outro? Um delegado, chefe da polícia. Não pode ser. Aqui tem que ser administrador. E aí, o que a gente fez? O juiz chega para trabalhar, ele não viu os autos, ele não estudou o caso. Sabe por que ele não estudou o caso? Porque não pode. Ele tem que ser imparcial. O processo é oralidade. Ele chega para trabalhar, ó, tem sessão amanhã às 2. Chegamos para trabalhar, e lá no Chile, julgo em 3, aí chegou o administrador e disse assim, ó, juiz Rodrigo, juiz Joana e juiz Alexandre, sala 3, julgamento.
o caso é fulano, Ministério Público contra fulano e tal, testemunhas fulano, fulano e fulano. Tem impedimento, tem suspeição? Não. Sala. Recebem autos? Não. Ficam lendo o processo antes? Não. Por quê? Eles têm que julgar com o que as partes trouxerem. Eles ouvem um processo acusatório, um processo com fair play, e depois eles se juntam atrás e decidem, vamos condenar, vamos fazer a sentença para condenar e vamos dar pena daqui a 2 semanas na próxima audiência, que a gente condena, e vamos dar a sentença depois. Isso é devido ao processo legal. O que nós temos no Brasil é uma fraude. É vergonhoso o que nós temos no Brasil, de que o juiz decreta cautelar, o juiz prende ali, recebe a denúncia, rejeita a liminar e faz audiência, e depois quer fazer pergunta. Então, assim, é abusivo o grau de autoritarismo do processo penal brasileiro como um todo e da mentalidade do juiz. Então, a tua pergunta, aproveitei já para soltar o que está engasgado há muito tempo, é no sentido que a gente precisa de uma magistratura democrática. Porque eu duvido que qualquer juiz desse Brasil goste se isso acontecesse no CNJ num processo contra ele. Aliás, o Moro agora quer garantias para todos eles, não quer? O Moro quer garantia, quer seletivo, e tudo isso. Porque é justamente isso. A gente pode condenar bem no Brasil, em qualquer lugar. A gente pode condenar bem no Brasil, no mundo inteiro, atendido devido ao processo legal, sem privilégio para quem quer que seja. E para isso a gente precisa de uma magistratura que leve a sério pelo menos a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Bem, eu fico empolgado, eu fico muito indignado com a bizarrice da coisa. Eu faço parte e tenho vergonha da MB ter entrado com uma ação contra isso, e as manifestações sem fundamento nenhum, que alguns afundam, inclusive, os argumentos pueris. Mas vamos lá, vamos lutar com isso tudo. Desculpa se eu falei demais. Até a próxima, pessoal. Tem lá no meu Instagram. Vamos ver a doutora Joana aí falando. Muito obrigada, professor Alexandre. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela sua palestra. E agora passo, então, a palavra para o professor Rodrigo Sertotti. Obrigado, professora Juliana. Obrigado, Wagner, pela excelente pergunta. Esse tema que o Wagner levantou é extremamente importante e fiquei muito feliz também com a resposta do professor Alexandre. Quero agradecer mais uma vez ao professor Alexandre pela presença aqui na noite de hoje conosco, por ter aceito o nosso convite. Quero dizer para o professor Alexandre que sim, há muito das aulas dele nas minhas aulas hoje de processo de direito penal, muito embora eu realmente tenha ficado um certo tempo no centro acadêmico e no DCE, ao invés de ficar acompanhando as aulas do Alexandre, mas o manual do professor Auri Lopes Júnior, que ele sempre indicava, ajudou bastante. Mas, enfim, das aulas que eu participei, eu aprendi sempre muito com o professor Alexandre. Eu sempre digo que eu tenho muita sorte de ter passado como acadêmico, como graduando pelas mãos da professora Vera Regina Pereira de Andrade e do professor Alexandre Moraes da Rosa, né? Felizmente, a minha formação em direito penal, criminologia e processo penal foi pelas mãos desses professores. Quero aqui também aproveitar para cumprimentar o meu amigo, o professor Alexandre Botelho, que também foi meu professor na graduação, foi meu orientador no escritório modelo, fizemos várias peças juntos, inclusive peças de penal, enfim, para atuar lá no nosso EMAGE. Então, quero dar uma boa noite a ele, que agora está conosco aí construindo os cursos de Direito da Unisociesc. Dando continuidade, então, aos nossos trabalhos da noite de hoje, eu quero apenas comunicar também que o professor Gilberto ele teve um compromisso, agora tem um compromisso, e por conta disso ele se ausentou aqui do nosso ambiente virtual. Portanto, eu e o professor Crispim vamos dar continuidade aqui aos trabalhos da noite de hoje. Quero cumprimentar a nossa próxima palestrante, a doutora Joana Ribeiro. Não a conheço ainda, a doutora Joana, mas já ouvi falar muito bem da senhora, tanto por conta do seu exercício na magistratura, já ouvi muitos elogios de colegas, e também porque nós somos colegas de pós-graduação. Eu sei que a senhora está fazendo mestrado lá na UFSC, no programa de pós-graduação em Direito, então somos colegas, já ouvi falar da senhora também lá. Então, quero cumprimentá-la mais uma vez, agradecer pela sua presença aqui na noite de hoje.
Antes de dar continuidade, já peço desculpas pelo nosso pequeno atraso aqui, mas antes de dar continuidade à próxima palestra, no dia de ontem, na palestra de ontem, o professor Marcelo Ramos Peregrino, ele muito gentilmente cedeu 2 livros, né, do novo livro dele, para que um fosse doado, ele doou para a biblioteca da Unisociesc, e um outro livro ele doou para nós fazermos um sorteio entre os inscritos aqui do nosso evento, que estavam presentes na palestra de ontem, né? O livro é Da Democracia de Partidos à Autocracia Judicial, né? Que é fruto da tese de doutorado recém-defendida pelo doutor Marcelo Ramos Peregrino, que inclusive recebeu menção honrosa do nosso programa de pós-graduação em Direito lá na UFSC, foi indicado ao prêmio de melhor tese da CAPES desse ano. Então, é um excelente livro. Eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, pretendo ler em breve, mas nós, então, fizemos o sorteio já do livro. A nossa colaboradora, a Maria Eduarda Vieira, nossa colaboradora funcionária aqui da Unisociesc, que está nos dando apoio logístico aqui durante toda a preparação desse evento e agora durante a execução do evento. A Maria, então, ela fez o sorteio online ali do livro, a partir da lista de presentes na noite de ontem. Eu vou aqui, então, só exibir para vocês um videozinho para mostrar aqui o sorteio e indicar quem foi o vencedor ou a vencedora do nosso livro, do sorteio. Aí eu vou tentar exibir aqui, só deixa eu tentar descobrir como faz aqui. Deixa eu abrir um instante. Acho que vai dar certo. Só um instante, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam acompanhar aqui o vídeo. Só um instante. Pronto. Todos estão vendo o vídeo? Vamos lá? Deixa eu dar um play aqui, então, rapidinho. Lá, a Maria fez o sorteio a partir da lista. O número 224 foi sorteado. E a vencedora do sorteio foi a Flávia Truppel Baumann. A Flávia, não sei se a Flávia se encontra online, mas se ela se encontrar online, enfim, ela pode já entrar em contato comigo agora aqui pelo chat, que ela passa as informações dela, para que nós possamos, então, enviar o livro posteriormente para ela via Correios, tá? Então, parabéns, Flávia. Muito obrigado pela sua participação no nosso evento. E com relação ao livro que também agora foi gentilmente doado pelo professor Alexandre Moraes da Rosa para fazer sorteio, a gente vai fazer da mesma metodologia e amanhã nós comunicamos a partir da lista de presença de hoje e amanhã a gente comunica então quem foi o vencedor ou a vencedora desse sorteio, para nós estarmos enviando daí, posteriormente o livro. Então já também agradeço ao professor Alexandre por ter feito essa doação. E esse livro realmente vale muito a pena ser lido. Esse livro, especificamente, eu não li ainda do professor Alexandre, mas já li o outro. Eu li a primeira edição que ele fez, na época eu estava na graduação ainda, aquela versãozinha do Teoria dos Jogos, vermelhinho, fininho ainda. Hoje ele já quadruplicou de tamanho, mas eu tive a honra de ler lá já na primeira versão. Então, dando continuidade aqui aos trabalhos, eu quero passar então a palavra ao meu amigo, professor Carlos Alberto Crispim, que está nos ajudando aqui, dividindo comigo a coordenação desse evento, com o professor Gilberto. Então, professor Crispim, a palavra é toda sua. Boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente, meu boa noite ao doutor Alexandre por essa excelente palestra. Os elogios